Cristo, porque Ele é bom e a sua glória dura para todos sempre. Amém? Bom dia, irmãos. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Podem se assentar em nome de Jesus. Hoje é a quarta-feira da Sagrada Família e eu espero muito que você possa voltar melhor do que você chegou aqui hoje. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia. O pastor vai direto ao ponto, que eu tenho bastante assunto para tratar com você nesse dia. Hebreus capítulo de número 12. Hebreus capítulo 12, o versículo onde começamos é o versículo 1. Hebreus capítulo 12, versículo de número 1. Se você gosta de anotar as mensagens, eu queria que você anotasse a mensagem de hoje. Não perca a referência. Amém? Mais uma vez, pode falar comigo? Não perca a referência. Referência é algo que você olha como base, né? Que você tira como noção para você viver. E aqui nós temos uma base muito importante, a mais importante de todas para a vida de alguém que ama a Deus. Quem ama a Deus, diga amém. Então isso aqui é importante para mim e para você. Diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para quem? Bem alto, para Jesus, porque Ele é o quê? O autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que estava lhe proposto, suportou o que, irmãos? Suportou a cruz, desprezando afrontas, que mais? E assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Digam graças a Deus. Nós nunca podemos perder a nossa referência. A referência sempre, a base sempre será Jesus, que suportou todas as aflições, que enfrentou os piores problemas. Quando falamos todas as aflições, você já passou aflições na sua vida? Dias difíceis, seja ela em qual área for. A única área, né, da tua vida que pode ser no seu caso, que Jesus não passou, foi no que diz respeito ao casamento. Só que nós sabemos também que Jesus, Ele é o noivo da igreja. E sabendo que a igreja foi muito infiel para com Ele. Nós já vamos estudar um pouquinho mais sobre isso. Pensando assim, nós conseguimos entender que Jesus foi tentado em todas as áreas. Não há uma área da tua vida que Jesus também não tenha passado barreiras na vida dele. Porém, a Bíblia fala: nós hoje, que seguimos Jesus como referência, estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha. E uma das coisas mais importantes para a gente falar hoje: qual que é a principal nuvem de testemunhas que estão sempre perto de nós? Quem que está mais perto da gente? A nossa família, marido, esposa, os filhos. Essas são as pessoas que principalmente vão ver que tipo de pessoa você é, que tipo de cristão você é. E a referência nossa sempre deve ser Jesus. Se a gente não usar Jesus como referência, a gente vai começar a olhar para os pecados das pessoas que estão ao nosso lado. Você vê pecados nas pessoas que vivem com você? Sim ou não? Quando eu falo de pecados, não é de absurdos. Pecado, você sabe que é errar o alvo. Pessoas que não estão andando no objetivo da palavra, que não buscam a salvação de Deus. Quando o Senhor nos dá esse entendimento, consigo compreender que o Senhor Jesus só pôde vencer, Jesus só conseguiu passar por tudo que passou, porque a Bíblia fala que Ele suportou. E vamos falar a verdade, tem momentos que o marido tem que fazer o quê? Cadê os maridos aí, irmão, para me ajudar? Tem que fazer o quê com a esposa? Fala, tá com medo agora? Dá um passo, pula um banco pro lado para não apanhar, não tem problema. Né? Às vezes o marido tem que fazer o quê? Suportar a esposa. Verdade ou não é? Verdade. Só que é bem pior. Agora, vocês vão ver, irmãos, vocês não falam, as mulheres falam, quer ver? Às vezes a esposa
Viu? Só vocês não falam, depois nós apanha. Às vezes a esposa tem que suportar o marido. E às vezes, muitos casos, que os filhos suportam os pais suportam seus filhos. O que é suportar? É aceitar o que a pessoa está falando, não que você aceite no seu coração, mas para não ter contenda, para não ter briga, é melhor viver em paz. Então, o Senhor Jesus suportou as contradições. Ele veio pregando amor, mas colocar alguém pregado na cruz é amor? Mas na cruz ele fez o quê? Senhor, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então, a contradição é você ser contrariado e continuar com seus olhos aonde? Na referência. Quem que é a referência? Jesus. Então, veja que é muito claro que nossos olhos devem estar fitos em Jesus. Nós temos que permanecer sempre olhando e fazendo aquilo que Jesus nos ensinou. Só somos cristãos se seguimos os ensinamentos de Cristo. Então, nós temos que aprender a nunca perder a nossa referência. Mas vamos pensar na vida. Há outras referências em nosso meio também? Sim ou não? Jesus é a principal e, se possível, use ele como a única referência da sua vida, porque ele nunca vai falhar, ele nunca vai errar com você, amém? Mas, por exemplo, como seres humanos, nós temos pessoas que também são referência. No caso do pai, o pai para os filhos é o quê? Uma referência. A mãe para os filhos é o quê? Uma referência. Então nós também temos que entender que nós podemos influenciar diretamente nossos familiares. O marido pode ser uma influência para sua esposa, para sua família. A esposa pode ser uma referência para o seu marido, esposa, marido. Por quê? A Bíblia fala que o homem que ainda não é salvo, que ainda não é de Jesus, seja ganho por sua esposa sem nenhuma palavra. O que significa isso? É a mulher fechar a boca e ficar muda? Não, é as atitudes, é uma maneira de tratar, é uma forma de agir que vai trazer salvação para aquela casa. Diga graças a Deus. Vamos pegar essas referências então que pegamos agora em Hebreus, lembrando que sempre as nossas atitudes têm que ter a referência de Cristo Jesus, sempre olhando para Jesus. Porque se você deixar de olhar para Jesus, você vai para o cartório e separa. Mentira ou verdade? Não fala que é mentira porque é verdade. Se você não olhar para Jesus, você abandona tudo. Se você não olhar para a família e ver que os seus filhos precisam de referência, você abandona tudo. Hoje o culto aqui é voltado para a família. Casais estão se desfazendo, famílias estão se desfazendo por tirarem a referência principal. A base é Jesus. Enquanto Jesus é a referência da família, todos continuam andando firmes, ainda que tenham contradições. Pastor, mas esse homem não é o homem que eu queria. Pois é, Jesus também pregou para a gente que não era da forma que ele queria que acontecesse, mas ele continuou fazendo a parte dele. Vamos pegar algumas referências na Bíblia? Marca que eu volto aqui. Vamos comigo, por favor, em Números, lá no comecinho da Bíblia, Números capítulo 12. Vocês se lembram de Moisés? Ele que foi um dos maiores líderes na Bíblia. Ele, para o povo de Israel, ele era uma referência. Sim ou não? Ele era uma referência. Os líderes são referência, não é verdade? Então, entenda que a liderança, seja ela ministerial, seja ela, como a palavra diz, que o homem é o cabeça da casa. Eu até esses dias eu escutava uma pastora dos Estados Unidos. Ela é pastora, psicóloga, é uma pastora que tem... Vocês já ouviram falar da Joyce Meyer? Alguém já viu falar dessa pastora? Ela é uma bênção. E o testemunho dela é muito forte. Ela falava disso. Você quer ter problema em casa? Tire a autoridade do seu marido. Cadê as irmãs para falar? Verdade. Você tentou tirar a autoridade do marido, você arrumou uma treta eternamente. Porque aí você começa a bater de frente com o ego do homem. Você começa a bater de frente com a família. Você começa a sair dos princípios. Da onde, gente? Você sai dos princípios da palavra. E se você sai dos princípios, você tira o que, irmão? Os olhos da referência que é Jesus. Jesus nos deu todos os ensinamentos ao que diz respeito à vida. Não está escrito isso na Bíblia? Tudo que diz respeito à vida, Deus já nos deu. Nós só precisamos aprender a não sair da referência. O que é a referência? É a base.
Vou olhar para o que o Senhor fala sobre casamento e vou trabalhar dessa maneira, porque é assim que Deus quer, é assim que Deus se agrada. O livro de Números conta a história de Moisés, uma parte da história de Moisés, a qual ele decide casar. Eu recentemente fiz um casamento lá em Curitiba, de um irmão da nossa igreja, e eu disse para ele: você tem certeza que você quer casar? Brincando com ele. Você tem certeza que é isso que você quer? Você quer entrar no time do sofredor? Porque amar é sofrer, não é verdade? Sim ou não? Ih, irmão, vocês precisam de mais Bíblia? 1 Coríntios capítulo 13, o amor é sofredor. Quem ama sofre. E entenda o que eu quero dizer para você, porque, irmãos, vai ter contradições de coisas. Só para você ver como que é as coisas. Quem gosta do arroz por cima do feijão? Eu gosto do arroz por cima do feijão. A irmã também gosta, o irmão que também gosta. Quem gosta do feijão em cima do arroz? Já não daria certo, nós não toparia de frente, né? Pastor, mas como... vamos falar a verdade. Uma besteirinha dessa. Pastor, o que tem a ver uma coisa com a outra? Isso aí dá problema dentro de casa, irmão. Um prato de comida dá problema dentro de casa. Verdade ou não é? Sério. Pastor, entenda, tem coisas que é do teu pessoal. Tem coisas que diz respeito a você. Mas você quer que o outro faça igual você. Você quer que o outro pense igual você pensa. Só que não é assim. E nós temos que aprender a obedecer a palavra de Deus. O Moisés, ele estava solitário. E ele pediu a Deus uma mulher, porque ele era amigo de Deus. Quem é amigo de Deus, diga amém. Quem é amigo de Deus pede, a Bíblia fala: quem pede, recebe. E ele resolveu de arrumar uma mulher. E quando ele casou, ele se uniu a essa mulher por permissão de Deus, porque Moisés, amigo de Deus, não faria algo que não agradaria a Deus, ele não pecaria contra Deus. Amém, Jesus? Só que às vezes há algumas pessoas que vão achar que nós estamos errados. Por exemplo, você encontra uma pessoa que seja talvez um amigo, um colega seu, e você fala de um problema no teu casamento. Só que essa pessoa não tem fé em Jesus, a referência dela não é Jesus. Aí essa pessoa fala para você: se fosse você, eu separava. Ela tem referência para falar isso? Ela é uma referência? Só que na hora que você está atribulado, você começa a fazer o quê? Eu acho que eu vou fazer isso mesmo. Meu amigo pensa em mim. Minha amiga pensa em mim. Essa é uma ideia de quem, irmãos? Do diabo. Só que muitas pessoas, fortalecendo esse ideal que o mundo tem preparado, que o mundo acha ser a coisa certa, que as coisas que Satanás vai incutindo aos poucos nas pessoas, porque são ideais que as pessoas vão tomando como base, achando que isso Deus vai se agradar. E tudo onde Deus não está, onde o Senhor não está, a bênção não chega até você. Então agora, versículo 1 diz assim: e falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita, que tinha tomado uma mulher cuxita. Cuxita é uma mulher que nasceu na cidade de Cuxi, e ela tinha a pele, diz os historiadores, que dessa região as pessoas tinham uma pele escura. Por exemplo, você também vê essa divisão no mundo, né? Tem alguns locais que as pessoas são um pouquinho mais escurinhas, outras um pouquinho mais clarinhas, outros um pouquinho mais ruivos, né? Então, essa senhora era de pele escura. Só que tinha ali uma aversão. Aí o versículo 2: e disseram: porventura, falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor fez o quê, irmão? Você pode falar comigo? Deus ouve até o que eu não falo. Vamos falar de novo para gravar? Deus ouve até o que eu não falo. Sim, a Bíblia fala que Deus conhece as intenções do coração. Até o que você pensou em falar e não falou, Deus entendeu. Quem dirá o que você fala? Sai xingando todo mundo, sai xingando o filho, sai xingando o marido, sai xingando a esposa. Diz a palavra que toda palavra que foi jogada fora, que não tem valia, que não tem edificação, será cobrada de nós. Jesus disse isso. E eu creio da palavra do começo ao fim, amém? Você crê também? Eu creio. Então eles se levantaram. O que o Arão e Miriam fizeram? Viu? O Moisés está meio gaga, ele está meio errado. Deus levantou Moisés, mas eu acho que Moisés está errado. E às vezes nós achamos que a Bíblia também está errada. Quem já pensou alguma vez isso? Uma vezinha pelo menos. Já pensou? Só eu e a irmã que achamos isso alguma vez?
Você também? Ah, pastor, mas por que tem que ser assim? Por que Deus quer desse jeito? Por que Deus quer que eu faça assim? Por que não pode separar? Por que não pode isso? Por que não pode aquilo? Tem coisas que a gente muitas vezes já sabe a resposta. Só que a gente quer que aconteça aquilo que eu quero. A resposta deles é: Deus fala com Moisés. Deus trata com Moisés. Mas eles queriam fazer o quê, irmãos? Não, Deus fala comigo também. Deus dá direção para mim também. A liderança, o cabeça, era o Moisés. Quando eles tentaram se levantar contra Moisés, ainda que fosse o quê, irmãos? Só no coração, o que aconteceu? Deus ouviu. E quando Deus está trabalhando por você, Deus está cuidando de você. Sabia disso? Você trabalha para Deus? Deus está cuidando de você. Você está fazendo a obra do Senhor? Você está amando sua família, como diz a palavra? Então fique tranquilo que Deus está ouvindo até as palavras que proferem contra você. Amém, Jesus? Levantaram-se contra Moisés, contra a liderança dele. Vamos trazer para o ambiente familiar, porque eu acho que isso aqui está errado, isso aqui não pode ser assim. Vira um pé de guerra dos infernos. Moisés então está o quê, irmão? Ó. Já viu? Fala, minha boca é um túmulo. Moisés está zipado a boca dele. Versículo de número 4. E logo o Senhor disse a Moisés, e a Arão e a Miriam: vós três, saí a tenda da congregação, e saíram eles três. Olha um pouquinho, pastor. Quando o Senhor envia a palavra, não é só para Miriam e para o Arão que estão errados, porque eles estão contra Deus, não estão? Eles estão contra aquilo que Deus queria que fosse. Ah, pastor, mas eu acho que meu marido é um banana, então ore a Deus para que ele se torne um grande homem, não banana. Ah, pastor, mas a minha esposa, meu Deus do céu, um dia o missionário falou assim, é a Dona Maria das Couves, né? Fala demais. Espera aí, vamos orar para que ela mude, amém, Jesus? Vamos orar a Deus. Não adianta querer bater boca, não adianta querer criar caso. Só que no momento que Deus chama a família, Ele chama quem? Arão, Miriam e Moisés. Uma família, irmãos, se ela está unida, nas exortações elas aprendem de que jeito? Na exortação de Deus, aprendem juntos. Por isso a importância de sempre estar na casa de Deus. Eu vou falar para você que tem famílias, casais, que estão quase se separando, porque não estão tendo Jesus como referência. Irmãos, eu falo para você que um dos maiores cultos que tinha que ter na igreja, eu digo isso na Igreja da Graça, nós temos culto de libertação, de prosperidade, temos culto de família, temos culto da busca do Espírito Santo. O domingo do Senhor é inadmissível o cristão não participar, mas o culto de família é um dos cultos mais importantes que a igreja tinha que participar. Que é um culto que a pessoa traz uma realidade, porque a maior batalha que se enfrenta é dentro de casa, irmãos. Lá na rua, né, você vai trabalhar, você enfrenta o patrão, enfrenta dificuldades. Quem trabalha com gente sabe que não é fácil, mas você volta para casa e quer encontrar o quê? Uma família, uma paz, uma alegria. Você quer encontrar um lar. E quando você não tem referência de lar, tua vontade é ficar trabalhando. Quem já pensou em ficar trabalhando? Já? Prefiro ficar em casa. Não, prefiro ficar trabalhando, porque ir para casa para mim é um inferno. Quando o Senhor vem tratar da família, Ele chama a todos. E eu ensino muitas vezes isso, mas tem gente que aprende, mas não pratica. Tem que buscar a Deus pela sua família. Primeiro, pastor, meu marido não busca a Deus da maneira correta. Minha esposa não busca a Deus da maneira correta. Meus filhos não buscam a Deus da maneira correta. O que eu tenho que fazer? Eu não vou perder a referência porque outros estão perdendo. Eu vou continuar olhando para Jesus. E a grande importância, Deus chama os três para fora. Versículo 5. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão, Miriam e eles saíram ambos. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha? O que o Senhor está fazendo com Arão e Miriam? Ei, vocês estão achando que eu estou errado no que eu falei? Vocês estão achando que o Moisés é uma pessoa qualquer? Quem colocou ele aqui foi eu. Diga amém.
Quem te deu teu marido, irmã? Amém, irmã? Pessoal, às vezes eu penso que foi o capeta. Não, foi Deus que lhe deu. Tem um dito que fala, toda panela tem sua tampa. E encaixa certinho, irmão. Não tem, Deus fez vocês um para o outro. O marido, você sabe que ele tem uma costela a menos que é você. Amém, Jesus? Foi assim que Deus fez com o Adão. Ele preparou a sua esposa da costela dele. Deus tirou de você. Veja que o reflexo do cônjuge é o mesmo que você é. Amém? Então, o que o Senhor fala? Vocês estão pensando o quê? Não foi eu que levantei o Moisés? Não foi eu que quis que fosse assim? Quem crê que a vontade de Deus é soberana? Soberana é a vontade muito além. Eu posso querer isso, mas a vontade de Deus é muito além da que eu quero. A vontade de Deus é soberana. A vontade de Deus, ela é perfeita, boa e agradável. Então, ele fala, eu falo com ele. Aí diz, boca a boca falo com ele, de vista não por figuras, pois ele vê semelhança do Senhor. Porque, pois não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra? Pergunta de Deus para o Arão e Miriam, vocês perderam? Vamos junto, gente. Vocês perderam a referência. Foi isso que Deus disse para Moisés. Amém? Vocês perderam a referência. E quando vocês perdem a referência, vocês estão contra Deus. Pergunta, irmão. Eu tinha um patrão, era meu tio, inclusive. E nós trabalhávamos em área de obras. Quando nós subimos na escada, às vezes ele falava assim, posiciona bem a escada para não trabalhar muito ruim, não ficar difícil de trabalhar. Aí eu, todo inteligentão, colocava a escada. Não, vou colocar a escada no meio que eu faço o serviço de lá e faço o serviço de cá também. Aí ele falava assim, ei, Jefinho, você está trabalhando contra Deus. Eu, o quê? Você está trabalhando contra Deus. É, porque trabalhar contra Deus é fazer uma coisa errada sabendo que tem um jeito certo de fazer. Você quer resolver 3 coisas ao mesmo tempo, sempre que você não consegue fazer uma. Você quer fazer 10 coisas, mas uma sozinho você não consegue. Já aquele que Deus levantou faz tudo de acordo com a palavra de Deus. Amém, Jesus? Mas aos olhos de Arão e Miriam, o Moisés estava errado. Às vezes nós estamos assim. Nós estamos turrões, achando que tudo que o outro fala está errado. Só que não é o que está escrito aqui, eu falo com ele, vocês estão se levantando contra contra alguém que eu levantei. Versículo 5, assim a ira do Senhor, 9, assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e foi-se. E a nuvem desviou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa como a neve. Leia comigo, por favor. E olhou Arão para Miriam, e eis que essa mulher... Irmão, quando você está em desobediência à palavra, é como se você estivesse enfermo espiritualmente falando. Você fica doente. Já não consegue orar, não consegue ter paz na tua casa. Você já começa a desanimar. Para que eu vou orar se ele não muda? Ele não está mudando. Para que eu vou orar se ela não muda? Eu vou buscar Deus para quê? Veja que ela estava leprosa. O Arão falou, meu Deus, não é que Deus fez que a ira dele se acendeu contra nós porque nós erramos? Versículo de número 11. Pelo que Arão disse para quem, irmãos? Ele falou com Deus ou com Moisés? Vamos lá, versículo 11. Pelo que Arão disse, Senhor, para aqui no exclamação. Como que o Arão vai até Moisés agora? Chamando ele do quê? Entendemos nós que o Senhor aqui é um respeito. Fala, Senhor. Jesus, é ruim se arrepender às vezes, né? É bom, mas a gente não gosta de pedir desculpa, de falar assim, viu? O que eu falei aí, desconsidera porque eu estava doido. Estava perturbado. Estava levado aí num dia difícil, estava num dia mau. Desculpa aí, irmão, o Arão vai até o seu irmão, que até agora há pouco ele estava fazendo o quê, irmão? Né? Criticando, falando mal, olhando para a sua referência e fazendo o quê, irmão? E falando mal. Ele vê que ele estava errado porque Deus tratou com ele. Entende, irmãos? Se uma pessoa tem olhado para você com maus olhos, não é você que vai fazer ela mudar. Quem faz ela mudar é Deus. Amém?
Ah, pastor, pois é, mas minha mulher é meu marido. Irmão, quem vai fazer ela mudar a ideia, o pensamento, é só o Senhor. Não há ser humano no mundo. Por mais obras boas que você faça, enquanto Deus não toca o coração para a pessoa perdoar, se arrepender, esquecer o passado, ela não vai mudar. A referência, lembre-se, tem que ser sempre Jesus. A referência, até coloquei aqui para não esquecer, a referência de perdão é quem? Referência de amor. Referência de intercessão, referência de cura, referência de ajuda, de fortalecimento. Então, tudo que nós precisamos está em Jesus. Ele é a referência, não saia dele. Você quer um casamento feliz? Quem quer referência? Meu marido, pastor, não vale um cruzado. Minha esposa, pastor, pensa numa mulher rixosa. Quem já leu na Bíblia que é melhor viver num deserto, onde é um lugar inóspito, não tem nem o que comer, do que viver com uma mulher rixosa. E um homem rixoso também, porque a mulher, o homem pode ser rixoso também. E tem uns homens que é rixoso, né? Irmãos, nós temos que ter esse cuidado, irmãos, porque diz o Senhor, melhor é estar num lugar de deserto. Lugar deserto é de solidão, que não há vida. Melhor é estar no deserto do que estar numa casa com gente rixosa, diz o Senhor Jesus. Agora, com muita alegria eu falo para você o que vai acontecer agora. Alegria, por quê? Pelo que Arão disse a Moisés, ah, Senhor meu, ora, não ponha sobre nós este... Irmão, ele está falando como se ele fosse o próprio... Moisés é Deus, irmãos. Mas ele disse, eu falo com Moisés. Ele fala por minha boca. O que o Arão entendeu? Eu preciso pedir perdão para quem? Para Deus. Mas quem que era a referência de Deus na terra nesses dias? Moisés. Você errou com o teu marido, o que você tem que fazer? Vai lá e pede perdão para ele. Você errou com a sua esposa, faz o quê? Vai lá e peça perdão para ela. Você errou com seus filhos? Peça perdão para eles. Errou com seus pais? Vamos juntos, gente. Peça perdão para eles. É o que Moisés está fazendo. Senhor, não leve esse pecado, ou seja, não guarde essa mágoa do que nós te fizemos. Não guarde isso no coração. Aí ele diz, porque fizemos o quê? Loucamente e com que havemos pecado. Então eles entendem, a nossa ação foi uma ação louca. O que significa uma coisa louca, irmãos? O que é fazer uma coisa louca? Uma coisa sem consciência, que você faz sem pensar na consequência. E muitas vezes nós estamos perdendo nossa família por não pensar nas consequências de deixar um filho sem referência, de um pai desonesto, de uma mãe desonesta, de um pai e uma mãe que vive fechando a madeira todo dia, que se matam todo dia. Mal sabem, irmão, o problema da consequência disso num coração. Aqui na igreja, eu ia falar na escola, aqui é a escola da graça. Aqui na igreja nós temos muitos professores, muitas professoras, bastante mesmo. Deve ter umas 8, 9, 10 professoras aí na igreja. Irmãos, o que a gente escuta falar de filhos, irmãos? Esses dias a irmã me falava, pastor, a criança bate em todas as professoras, bateu na diretora, chamou a mãe falou assim, ele é assim aqui em casa, meu, nem me fala que eu não quero saber. Diga misericórdia. Sem referência, irmão. A referência é o quê, irmão? É a maldade. E isso acontece por qual motivo? Qual que é o motivo de perder essa referência? Por não prestar atenção no que Deus fala. Por a gente estar olhando para aquilo que não deve. Agora é hora da gente estar ligado em Deus. Só que Moisés está dizendo, o Arão está dizendo, olha, nós agimos de forma louca. Nós falhamos com o Senhor. Nós falhamos com você, Moisés, e queremos se retratar. É tão importante aprender, irmão, retratar quando está errado. Amém, Jesus? Versículo de número 12. Ora, não seja ela como um morto, que saindo do ventre de sua mãe, tenha metade da sua carne já consumida. Versículo 13, por favor. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo, ó Deus, rogo-te que a cures. Quem que orou, gente? Moisés. Quem que Deus falava, irmãos? Com Moisés. Irmão, quando você perde a referência do pastor, da igreja, entenda, o pastor não tem salvação, a igreja não tem salvação, o marido não tem, a esposa não tem, quem salva é o Senhor, mediante a graça, amém? Mas você não pode perder a referência.
Você tem que aprender a ser uma boa mãe, um bom pai, um bom marido, uma boa esposa, que age de acordo com as prerrogativas da palavra. Levantaram-se contra o homem que tinha a bênção dele nas suas mãos. De quem que era a bênção da Miriam, irmãos? Na mão de quem estava a bênção de Miriam? De Moisés, porque ele fala: Senhor, cura minha irmã, ela fez umas loucuras aí, ela fez umas coisas erradas, mas ajuda ela a sair desse negócio que ela fez errado. Ou seja, o Moisés viu que Arão e Miriam estavam arrependidos. Enquanto você não baixa a guarda, enquanto você não entende que precisa se arrepender, você continua sofrendo. E a coisa, você já viu falar na bola de neve, irmão? Não é a igreja, não. A bola de neve, ela vai cada vez aumentando mais. Vira uma avalanche de coisas, porque você não resolve as coisas e a coisa vai piorando cada vez, até que uma hora já há uma destruição. E aí ele ora a Deus, e Deus faz o quê, irmão? Deus cura Miriam e eles voltam em paz. Acredito eu que eles nunca mais falaram do Moisés. Amém, irmãos? Não se levante contra aquele que é referência. Ah, pastor, mas veja que podia ser diferente. Porque Jesus disse que tem que amar. Ah, eu não consigo amar como Jesus. Não perca a sua referência. Continue olhando para Jesus. Deixa aqui, vai em 1 Samuel. 1 Samuel 25. Eu vou ser rápido aqui porque eu não vou ter tempo de falar todo o texto. Eu vou só perguntar para vocês. Vocês já ouviram falar de um homem na Bíblia chamado Nabal? Já ouviram falar? Eu vou comentar dele com você. 1 Samuel 25, versículo 3. Eu só vou ler referência para você ver como começa a história, como que Nabal aparece na Bíblia. Diz assim: e era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail. E era a mulher de bom entendimento e formosa, porém, bem junto comigo, o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa... Deixa eu fazer uma pergunta para você, irmãos. Mulher formosa, mulher de entendimento, com certeza onde? Do Senhor, da palavra, tinha entendimento de quem era Deus. Ela tinha ela tinha referência, mas o Nabal não tinha referência. Pela palavra, quem que é o cabeça dessa casa? Nabal. Mas pastor, se ele não é referência, o que eu faço? Se a referência era o Nabal, vamos lembrar do capítulo de Hebreus? Põe na tela para mim, versículo de número 2 de Hebreus 12, só na tela, não precisa de você ir lá não, Hebreus 12, 2, olhando para Jesus. Quem que é o autor e consumador da fé? Jesus, o qual, continua por favor, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, ou seja, a pessoa que sabe suportar as afrontas, vai se assentar à destra de Deus. Amém? Quem suporta, vai ser salvo. Meu marido não quer salvação, eu quero, eu vou lutar por ele até o último dia. Diga amém, irmã. Vou lutar por ele até o último dia, mesmo que ele não queira, eu vou lutar. Como que eu vou lutar? Você não vai para a igreja, seu traste, porque nossos filhos não te amam. Amém? Não, amém. Você vai expulsar ele, nem a senhora entra também. Então, o cuidado que a gente tem que ter. O Nabal, ele era um homem mau. O Nabal arrumou uma treta, um problemão. Já teve problemas que você teve que resolver para alguém da tua família? Vou ter que intervir, vou ter que resolver porque o negócio está sério. O Nabal, irmãos, ele arrumou um problema com Davi. Pergunta que eu te faço. Algum momento na Bíblia você viu Davi perder alguma batalha? Então arrumar briga com Davi não é boa coisa. Arrumar briga com Davi é morte certa. E ele se levanta contra Davi. E Davi fica muito irado e faz uma comitiva de gente e vai até Nabal, para matar o Nabal, para mostrar para o Nabal que ele não estava brincando com criança. Tem gente que está brincando com a vida, irmãos. Tem gente que fala pelos cotovelos. Nabal diz: quem que é Davi? Todos sabiam que Davi era ungido do Senhor, um homem segundo o coração de Deus. A pessoa está se levantando contra quem, irmãos? Referência. Mas essa referência era um homem, pastor. Mas quem que levantou aquele homem?
Deus, foi o próprio Senhor. Então nós não podemos esquecer a referência, colocando novamente lá em Hebreus 12, 2, novamente, vamos junto, capítulo 12, 2, Hebreus 12, 2, não foi? Travou? Não tem problema. Olhando para, você vai tratar uma situação na sua família, olha para quem? Para o marido, para a esposa, para os filhos? Para Jesus. Eu vou continuar olhando para o Senhor, porque no Senhor eu encontro amor, perdão, amém? No Senhor eu encontro paz, alegria, bondade, benignidade, e aí por diante, amém? Voltando no 1 Samuel 25, versículo agora de número 24. Sabendo que Nabal é um homem mau, sabendo que Nabal é um homem perturbado, Abigail sofria na mão dele? Sofria nesse casamento? Mas o que ela fazia? Versículo de número 24. E lançou-se aos pés e disse, aqui Abigail lançou-se aos pés de Davi, ah, Senhor meu, minha seja a transgressão, deixa pois falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Meu Senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber Nabal, a impressão do seu coração, porque tal é ele. Qual é o seu nome? Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele, e eu, tua serva, não vi os jovens do meu Senhor que enviaste. Olha para o pastor, a Abigail, sabendo que Davi estava vindo para matar o Nabal, e ela vai correndo até ele e fala, não mate meu marido. O meu marido pecou, mas faça que esse pecado seja meu, não do meu marido, porque eu não quero que ele se perca, eu não quero que você mate ele. E ela continua falando a ponto que diz assim, o que vai fazer, que diferença fará para você matar o Nabal? O Nabal é um homem de Belial, vocês já leram na Bíblia algumas vezes, Belial é filho do diabo. Irmãos, essa mulher de Deus convivia dentro de uma casa que o homem era do diabo. Diga misericórdia. Ela largou do marido, irmão? Ela foi embora? O homem era um demônio. O homem era mau. Não é o que está escrito? Nabal, ele era um homem mau, um homem duro, estúpido, ignorante, orgulhoso. E ela fez o quê, irmão? Eu vou interceder por esse homem. Diga graças a Deus. Eu vou interceder por ele. E ela vai de frente de Davi e fala, Davi, por favor, não faça mal para o meu marido. Não faça mal. Ele vai só sujar a tua mão do pecado que ele é. Deixa ele para lá, Davi. E Davi então fala a verdade. Esse tal de Nabal, não, como que diz, é o cocô do cavalo do bandido. Não fede, não cheira. Está abandonado no meio das traças, no meio da rua. Deixa esse Nabal para lá. Irmão, mesmo Nabal não sendo uma referência de marido, o que ela fez? Ela foi uma referência de esposa. Nabal não era a referência, mas Abigail era a referência. Sabe o que é a pior parte, irmãos? A pior parte é que ela volta para casa, chega em casa toda feliz. Nabal, deixa eu te contar. Davi iria te matar hoje, mas eu consegui livrar a tua pele, graças a Deus, vamos louvar a Deus. E o Nabal, o que foi, mulher? Nabal estava embriagado dentro de casa. Olha só, enquanto um busca a Deus, o outro busca Satanás, irmão. Enquanto um vem para a igreja, o outro vai para o bar. Eu vou mandar esse traste embora. Não perca a referência que é Jesus. Se você olhar como Jesus, você vai falar, Deus, o Senhor vai mudar esse bêbado num homem de Deus. O Senhor vai mudar essa bêbada numa mulher de Deus, porque tem umas bêbadas aí perdidas, né, irmão? Tá feio o negócio, irmão. Então, ela continuou fazendo a obra de Deus. E o pior, sabe o que é? Que o Nabal morreu. E ele morreu no seu pecado, porque a hora que ele acordou no outro dia, que ele ficou sabendo o que aconteceu, ele ficou assustado e um infarto fulminante. Para morrer basta... Sabe o que aconteceu com Abigail? Deus honrou Abigail. Diga amém. Lembra que nós aprendemos? Se suportar a cruz, suportar a aflição, se assentará à direita de Deus. Diz isso sobre o Senhor Jesus. Se você aprender a suportar, você vai ser honrado. Pelo amor de Deus, não interprete mal o que eu vou te falar. Ele morreu, mas ela fez a parte. E depois, irmão, Davi foi e casou-se com Abigail. Ela foi feliz depois? Irmão, a Bíblia fala que Davi enfrentou um exército inteiro por conta de Abigail. Tem um dito que fala, né? Se tu não quer,
Se tu não quer, tem quem quer. Se você não olha para o teu marido como se ele fosse o príncipe, alguém está olhando como se ele fosse um príncipe. E pode ser até feinho, né, irmão? Normalmente é assim, né? Aparece, né, a mulher mais bonita da cidade para olhar para aquele homem que, né, até parece que o irmão está nos avessos. Tão bonito que ele é. Mas o capeta prepara, irmãos. Não foi assim com Sansão? Apareceu a mulher mais feia que tinha na Filístia. Foi assim? A mulher mais bonita, prostituta mais bonita da cidade, a Dalila, apareceu para quem? Para o Sansão. Para fazer o quê? Para cegar as pessoas. E assim tanto faz para o Sansão como tanto faz para qualquer outra pessoa. Pode ser mulher, pode ser homem. Se não valoriza teu marido, vai ter uma mulher que vai querer valorizar. E quando eu digo valorizar, você entende que é só para destruir a família. Abigail lutou até o fim. Só que Deus honrou Abigail. Diz a minha esposa, né? Ela usa desse termo, né? Viúva é quem morre. Então eu falo, eu vou me cuidar. Viúva é quem morre, irmãos. Só que a Abigail não tem a consciência pesada de terminar a vida e fazer o quê, irmãos? Puxa vida, meu marido morreu, mas eu fui uma má esposa para ele. Ela terminou a vida com a consciência limpa, em paz. A Abigail, o Nabal não se converteu, mas ela lutou até o fim. Porque Abigail tinha o quê, irmão? Mensagem de hoje. Quem que é a referência de Abigail? Enquanto Jesus é referência, a vida continua de pé. Então, eu tenho mais 10 minutos? Tenho mais 10 minutos? Eu preciso de 10 minutos. Vai comigo, por favor, em Oséias. Eu tinha que dividir essa mensagem em uns 10 cultos, gente. Oséias, capítulo de número 2. Vocês sabem achar os livros da Bíblia? Eu canto assim, ó. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias. Ih, os irmãos esqueceram. Acharam aí? Nosso irmão Oséias? Capítulo 2, versículo de número 13. Eu só quero fazer uma pergunta para vocês. Alguém conhece a história de Oséias? Conhece a história de Oséias? Quem não conhece, depois leia. A história de Oséias é contada pelo ministério que Deus deu a ele, pedindo que ele casasse com uma mulher prostituta. Diga misericórdia. Credo, pastor? Sério? A história de Oséias relata a própria história com referência, olhando igualitariamente ao povo de Deus. O povo de Deus estava se prostituindo. Você já viu que alguns versículos na Bíblia tratam que quando a pessoa é idólatra a um Deus que não seja o Senhor, que é idolatra um Deus que não é o Senhor, ou alguma coisa, ou algum lugar que ela idolatre, essa pessoa, quando ela faz isso, ela está prostituindo-se. Alguém já leu assim na Bíblia? Quando uma pessoa adora outro que não seja o Senhor, ela está se prostituindo. A prostituição não é só o ato, né, de vender o corpo por dinheiro e coisa do tipo. Ela prostitui a sua fé. Por isso que o livro de Oséias é descrito como o livro que conta a história da dificuldade do casamento de Oséias, da prostituição da sua mulher e do amor de Oséias, de lutar por ela até que ela se convertesse. Diga graças a Deus. Capítulo 2, versículo 13. E sobre ela visitarei os dias de Baal, nos quais lhe queimou incenso, e se adornou dos seus pendentes, das suas gargantilhas, e andou atrás do quê, gente? Dos seus namorados, mas de mim esqueceu, diz o Senhor. A pessoa vai se namorando, ela vai começando a gostar de coisas ruins. Ela vai gostando daquilo que atrai ela ao contrário da vontade de Deus. Quando o Senhor ensina isso aqui, Ele está dizendo, eu vou visitar e vou tirar esses cultos aos demônios que vocês servem e vou fazer com que você seja passado, vai passar isso da sua vida, esse pecado vai sair. Entenda que o Senhor está trazendo a referência para nós, para a gente entender que mesmo uma pessoa quando está errada, nós temos que aprender a lutar por elas. Amém, Jesus? Porque senão nós nos tornamos pessoas individualistas, só pensamos em nós.
Já pensou se Deus olhasse para quem tivesse em pecado? Quem não me quer também vai para o inferno. É assim que funciona? Deus não dá tempo para se arrepender? Ele dá tempo, você tem tempo para se arrepender, mas não se arrepende porque não quer. Mas o Senhor está dizendo, Ele vai tornar. Versículo 14. Portanto, eis que eu atrairei, leia comigo por favor, e levarei para o deserto, e lhe falarei ao... Quem que fala ao coração, gente? Deus. Deus vai tirar essa pessoa que está num pecado, e Deus vai falar com ela onde? É no coração. Então nós temos que ter esse entendimento em nosso coração e saber no nosso coração que quem vai tratar da pessoa, quem vai fazer a pessoa se arrepender dos seus pecados, quem vai fazer ela pedir perdão, é Deus, não é você. Você não pode obrigar ninguém. Amém? Então por isso a importância de você vir para a igreja, buscar, aprender a palavra, a confiar no Senhor, acreditar que Deus vai transformar a maldição, a pessoa é uma perturbada. Não, mas agora vai ser de Jesus. Eu creio que um dia vai mudar essa história. Você pode falar amém? Eu creio, Deus vai mudar essa história. Essa situação não vai ser assim eternamente. Ele vai mudar. Pastor, para onde que foi levado? Para um deserto. Quando a pessoa não aprende, meu irmão, ela passa um deserto para poder aprender. Você tem tudo na mão, a faca e o queijo na mão, mas você não aprende. É necessário perder tudo, muitas vezes, para a pessoa acordar. Ai, meu Deus, e agora? Perdi minha família, perdi meus filhos, e agora o que eu faço? Minha esposa era uma bênção. Puxa, ela fazia tudo para mim. Poxa, meu marido era uma bênção. O que está acontecendo, irmãos? Quantas pessoas estão perdendo? Quantas pessoas estão sofrendo na vida, irmãos, que estão vivendo um deserto, porque não aprendem da maneira certa, só aprendem apanhando na vida. Tem gente que prefere sofrer, mas que pelo menos passem pelo deserto com o Senhor e vão se arrepender e voltar. Amém, Jesus? Versículo 15, e lhe darei as suas vinhas dali do vale de Acor por porta de esperança, e ali cantará como nos dias da sua mocidade, como no dia em que subiu da terra do Egito. Ou seja, no dia do arrependimento tem o quê? Festa. Quando um pecador se arrepende, a festa no céu. Diga graças a Deus. Termino em Efésios capítulo 6, versículo 1. Efésios capítulo 6, versículo 1. Prestem bastante atenção nessa leitura. Efésios 6, 1. Podemos ler? Efésios, Gálatas, Efésios. Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João. Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios. Efésios 6, versículo 1. Vamos juntos, todo mundo agora, até o final vamos ler junto. Vós, filhos, sejam obedientes aos vossos pais no Senhor. Não obedeça só porque Ele é pai. Obedeça no Senhor, respeitando a palavra, respeitando a Deus. A referência é Jesus. Você respeita o pai e a mãe por amor e referência do amor de... Amém, Jesus? Porque isso é o quê? Isso é o justo. Respeite o pai e a mãe. Honra teu pai e a tua mãe, que é um primeiro mandamento que acompanha junto uma... Qual que é a promessa para o filho que honra o pai e a mãe? Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Diga, ô glória. Quem aprender a honrar o pai e a mãe, mas honrar de verdade como ao Senhor Deus, aprender a honrar vai viver muito tempo. Amém, Jesus? Versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos, mas criai-os na doutrina e na admoestação. Pergunta que eu faço para você. O que é admoestar? Admoestar é você cobrar, ensinar. Doutrinar é colocar na onde? Ah, pai, mas é que a minha mãe, é que o senhor tem que entender, porque ela é muito chata, porque ela é muito velha, porque ela não sei o que, porque ela não entende, porque não sei o que lá, porque esses tempos são outros, porque a vida não é mais assim, por causa que o senhor tem que entender, a Bíblia está antiquada, porque a palavra não tem nada a ver, eu faço o que eu quero. A Bíblia fala, os filhos têm que obedecer os pais, mas os pais não podem acender a ira dos filhos. Se ele não quer mudar,
O erro que ele está fazendo vai fazer mal para quem? O erro de Arão e Miriam fez quem sofrer? Arão e Miriam. O erro de Nabal fez quem sofrer? Nabal. Então a gente tem que entender, irmãos, que o coração está ligado. Pensamos na Gomer, que era esposa de Oséias. Quem que sofreu o pecado? Quem que foi taxada como prostituta? A Gomer. Quem erra é o que paga, irmãos. Todo mundo sofre junto, mas o erro dos pais de provocar a ira, levantar a ira é o que? Se tem uma coisa que a gente tem que aprender a fazer é falar. A gente tem que aprender a falar. Diga graças a Deus. Tem um pastor amigo meu, o pastor Luciano, que ele tem uma mensagem que ele prega para casais, ele fala assim, aprendendo a brigar. Aí você fala, pastor, eu não quero brigar mais. Mas a gente tem que saber, porque é impossível você não ter conflito. É impossível, não é? É impossível, a gente tem que aprender a saber lidar com o momento de conflito. Amém, Jesus? Porque quem fala demais diz minha mãe que entra mosca na boca. Não é verdade? A ira dos filhos é levantada. Só que como que a gente tem que fazer para quebrar isso? Leia o final do versículo. Mas criai-os na doutrina. O que é doutrina? Regra. Quando eu falo doutrina, não é o dogma de uma igreja, tá? Mas são regras. Na nossa casa, quando que o filho sai da casa dos pais? Biblicamente falando, deixará a casa do seu pai e da sua mãe e unirá a sua esposa. Ou no caso, a esposa ao seu, mas os filhos, não, eu quero viver sozinho. Por que quer viver sozinho? Ah, porque eu não gosto, tem que ficar limpando casa todo dia. Prefiro ficar na minha casa parecendo um chiqueiro. É isso que você está ouvindo. Dói, mas é verdade. Tem jovem, irmão, que se a mãe não mandar passar um desodorante no sovaco, fica podre na rua, irmão. Verdade ou mentira, pais? Vai tomar banho. Cadê as mães que já fez isso? Já fez isso ou não? Vai tomar banho. Vai limpar teu quarto. Teu quarto só mora você. Tua casa, teu guarda-roupa tá uma... Não vou falar besteira. Tá zoneado, tá bagunçado. Porque você não cuida. Tem que doutrinar. Quem faz a bagunça, arruma. Aprenda a respeitar. Tá vendo bagunçado, tem que fazer o quê? Não precisa pedir para mandar arrumar. É só fazer, porque é uma doutrina, é um ensinamento da família, da casa. Amém, Jesus? Porque se ensina a criança desde pequeno, quando ela cresce, ela não se desvia do que o pai e a mãe ensinou. Se você só ensina a brigar, a fazer chocarrice, você só ensina a ser um gritão, um brigão, um glutão, um xingão da vida, quando eles crescerem, eles vão ser igualzinho a você. Ah, porque só eu faço as coisas dessa casa. Então não faça, porque a Bíblia fala que você tem que fazer como se fizesse algo. Você faz algo para Deus com raiva? Se fizer, não faça, porque Deus nem te aceita, nem a mim. Ninguém. Se fazer, faça como fizesse ao Senhor. Não é o que estamos lendo aqui hoje? Faça como fosse para Deus. Tudo que você fizer, faça como fosse para Deus. Ah, mas meu marido não vê. Eu sou uma escrava dessa casa. Cadê as irmãs que vai falar? É verdade. Desculpa a forma de falar, mas é uma grande verdade, gente. Você está fazendo? Eu faço, pastor. Eu faço chorando, eu faço com raiva. Mas vai fazer do mesmo jeito, então faz em paz. Amém, Jesus? Para que ficar se matando? Se descabelando? Vai adiantar o quê? Nada. Agora, se você ficar na palavra, aí vai adiantar. Se você ensinar... Ah, pastor, prefiro eu fazer do que mandar os outros fazer. É por isso que não aprende, porque você não ensina. Quem não ensina, nunca vai ter alguém junto para te ajudar. Se você não ensinar, não adianta querer cobrar depois. Amém? Só para terminar, ele fala ali, admoestando de que jeito, irmão? Tem que vir de Deus, não é do jeito que você quer. Tá? Se não é do jeito de Deus, você faz a pessoa fazer as coisas obrigado. E ninguém faz coisa obrigada por amor. Amém? 5. Vós servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, ou seja, os seus líderes. E com que jeito que tem que fazer? Com temor, tremor, na sinceridade de vosso coração, como fizesse para quem? Você vai servir, faça como? Eu estou servindo quem, gente?
Quem quer referência? Você veio aqui hoje servir o pastor Jefferson, amém? Não, o pastor Jefferson é uma referência como pastor, mas eu sirvo a Deus nessa igreja com o pastor Jefferson liderando como se servisse a Cristo. Deu para entender? Eu obedeço a palavra, porque isso é o que Jesus quer. Ah, pastor, mas eu vejo quanta coisa errada, mas eu faço o que Jesus está falando. Quem quer referência? Não perca a referência. Senão você vai começar a olhar o erro de todo mundo e vai esquecer que o pior que está mais sujo é você. Você olha o erro de todo mundo, mas você não enxerga o seu. Versículo 6. Não servindo de que jeito? O que é servir à vista? Quem já ouviu falar que o patrão está longe, o encarregado chega, está todo mundo sentado. A hora que o patrão chega, todo mundo levanta, pega uma vassoura, vai limpar, vai arrumar. Servir à vista é isso, fazer para cego ver. Fazer só para que alguém veja, mas não é feito por amor. Quem já saiu de casa fala assim, ó filho, faz tal coisa. A hora que eu voltar, deixa tudo bonitinho. Você chega em casa, o filho sai correndo para arrumar. Por quê? Porque não fez como foi pedido. Quando você for fazer, faça não só para que alguém veja, faça para a referência que é Jesus. Como para agradar aos homens. Não faça para agradar aos homens, mas como se você estivesse servindo a Cristo Jesus. Fazendo de que jeito? De coração à vontade de Deus. Faça a vontade de Deus de coração, com amor, com prazer. Se você levantou hoje, tem que ir para a igreja, você não veio de coração. Coração é quando você se esforça. Quem está com sono? 1, 2, 3, 4. Mais alguém com sono? Não, pastor, eu vou ter que vencer, eu vou com amor ao Senhor, mesmo com sono, mesmo cansado, mesmo hoje tendo um dia de descanso em casa, mas eu vou lá, eu vou fazer a vontade de Deus. É o que agrada a Deus, não o que agrada aos homens. O pastor vai ficar muito feliz de você na igreja, mas Deus muito mais. Amém? Servindo de que forma? De boa vontade, como ao Senhor e não como aos homens. Sabendo, bem forte, vamos lá para a gente orar. Sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Sendo alguém debaixo de uma autoridade ou sendo alguém que dá autoridade. Faça como se fizesse para o Senhor. Terminamos? E vós, senhores, aqueles que são cabeças, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e para com ele não há acepção de pessoas. Sabe o que o Paulo termina dizendo? Vamos terminar aqui para a gente entender. O mesmo Senhor do marido, vamos junto, gente, é o Senhor. O mesmo Senhor dos pais é o Senhor dos filhos. Não se esqueça que cada um vai receber do que fez. Mas pastor, eu não aguento mais. Você vai receber do que você não aguenta mais. Cada um vai receber do que deu. Amém, Jesus? Vamos orar? Fique de pé. Os amigos de casa, eu peço a você a gentileza. Fica para você agora a chave Pix, ali também o QR Code, se você precisa para fazer sua doação, enviar seu dízimo, a sua oferta. Por esses dias estamos levantando uma oferta especial. Nós vamos à casa de 100 pessoas, abençoar 100 lares no dia 24, véspera de Natal. E eu conto com 100 pessoas. Se você sente no seu coração te ofertar e também abençoar um lar, que nós vamos levar um presente na casa dessa pessoa. Você não vai pagar para o pastor ir lá, você vai pagar o presente que eu vou levar até essas pessoas. Se você sente no seu coração, a chave Pix passa para você, também o WhatsApp para você enviar o comprovante da transferência, 41996822381, tá bom? Que Deus abençoe, forte abraço e tchau.